gravar. Olá, o Domínio Público recebe nesta tarde a vereadora Patrícia Beck e a palestrante e treinadora comportamental Lorena Miller. E no programa de hoje falaremos sobre desenvolvimento pessoal. Boa tarde, vereadora. Prazer tê-la aqui conosco mais uma vez no Domínio Público. Há algum tempo já, né? Sem a presença da senhora. Questões de agenda, né? Mas seja bem-vinda. Muito obrigada, Jane. Uma boa tarde, Lorena. É um prazer mais uma vez estarmos aqui no Domínio Público. Passou um pouquinho o tempo, mas uma agenda sempre com bastante trabalho, bastante fiscalização na rua, mas deu tempo da gente encerrar o ano com chave de ouro aqui no Domínio Público. Né? Este é o último programa deste ano. Lorena Miller, prazer tê-la aqui conosco. Obrigado, eu agradeço essa excelente oportunidade por estar aqui falando sobre propósito, sobre missão de vida, que é algo extremamente importante na vida das pessoas. Pois é, primeiramente, né, tua habilidade gostaria que tu falasse um pouco das tuas habilidades com relação à tua profissão. Tu é uma treinadora comportamental, também é palestrante, tem atividades, né, de cursos. Gostaria que tu falasse um pouco dessa tua atividade. Eu já trabalho há 20 anos com treinamentos. Eu comecei com o meu irmão, Daniel Miller, e comecei a treinar especificamente em turmas. E eu via que muitas pessoas precisavam da habilidade da liderança, da comunicação, e não sabiam como fazer. Queriam melhorar de vida, mas não sabiam o como. Então, no momento que elas iam para uma sala de aula e a gente mostrava o como especificamente, elas se desenvolviam. Porque muitas vezes, hoje tu é algo, mas tu quer atingir uma meta. A pessoa que atingir a meta não é a mesma que tu é hoje. Tu precisa desenvolver os teus talentos. Então, em laboratório, que é no próprio treinamento, as pessoas faziam isso. Aí, o que acontece? Eu fiquei mãe. Sim. Em 2012, e falei para o meu irmão, eu não quero mais trabalhar de noite. Eu quero trabalhar aproveitando a minha filha também durante as noites, né? E eu queria virar, porque eu trabalhava de noite, então eu queria trabalhar de dia. E aí, analisando muito, eu percebi que o que faltava nas pessoas era a inteligência emocional. Era a habilidade de identificar suas próprias emoções, conseguir controlar, conseguir saber se relacionar com a outra pessoa, saber se relacionar com um todo, não só no trabalho, mas em casa também. Porque muitos problemas de uma empresa vêm da questão da forma que a pessoa se relaciona em casa e como se relacionou com seus pais. Então, todas essas questões emocionais eu consigo desenvolver num final de semana. E eu tive resultados incríveis de ver as pessoas desabrocharem, de serem aquilo que elas poderiam ser sem medo, com a coragem. É lindo tu ver uma pessoa poder, por exemplo, liderar com a coragem e com propósito. Porque eu sempre digo o seguinte, olha, meta tu pode fazer por uma empresa, meta tu pode fazer por um líder, mas propósito tu faz para Deus. E quando tu não tem um propósito específico na tua vida, tu não tem algo que te motive. Aí tu vai me perguntar assim, mas Lorena, como é que a gente descobre um propósito? Uma das perguntas seria essa. Entrando na essência, naquilo que tu é. Então, a base de toda a vida que nós temos como pai, como mãe, como profissionais, está onde? Está naquilo que eu sou. E as pessoas não têm isso identificado. Eu não sou uma treinadora, especificamente falando. Eu sou um ser humano que impacta almas, que cria riqueza. E quando eu falo em riqueza, não é a riqueza simplesmente do dinheiro. Não que ela não seja importante, mas é a riqueza de tu captar os momentos com o teu filho, de tu perceber o primeiro sorriso, de tu curtir aquele momento. Entende? Então, hoje eu vejo que as pessoas estão com muita informação, com muita falta de tempo, e não olhando para as coisas que são mais importantes, que é para si mesmo. E aí acabam ficando doentes, acabam se separando, acabam não dando atenção para os filhos, entende? Então, por quê? Porque as pessoas não param para ver quem elas são realmente. E a gente muda, né? A gente cada vez mais evolui. Então, nessa evolução, eu acompanho as pessoas. Vereadora, é um tema um pouco diferente, né? Normalmente no domínio público nós discutimos políticas. A senhora trouxe essa proposta e encontrei até uma forma de dar uma amenizada nas perguntas e na forma como a gente conduz o programa. Então, é um programa com uma temática diferenciada. Então, nesse momento, eu até agradeço a senhora por trazer um outro
né, uma outra discussão, e eu gostaria de saber se a senhora faz uso desse tipo de ferramenta, né? Porque se a senhora propôs essa temática, eu acredito que a senhora também tenha um entendimento melhor sobre esse assunto. Sim, sempre, sempre. Sempre fiz e vou continuar fazendo sempre, porque a gente precisa evoluir todos os dias, né? Nós somos seres humanos falhos e a gente precisa melhorar. Então, eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é o meu propósito de vida. Só que por vezes, como a Lorena falou, esse corre-corre do dia a dia, essa tecnologia que nos fascina tanto, às vezes ela pode nos bagunçar um pouco um caminho. Então é preciso tu voltar e focar. E não é feio a gente admitir que precisa de ajuda. Não, é bacana, que bom que a gente tem pessoas como a Lorena que estão voltadas a fazer com que a gente faça esse mergulho interno que nos encontre, porque todos nós temos algum talento, né? E eu nunca me permiti, Jaime, na vida, fazer algo que me fizesse infeliz. Eu sempre busquei fazer aquilo que me fizesse feliz. E lá com 20 anos, 21, eu descobri qual já era a minha missão e que era dentro da política. Então hoje eu estou olha, contando as idades, né? Mas com 40 anos e não foi fácil chegar, né? Fazem 7 anos que eu estou dentro da Câmara de Vereadores. Então são 19 anos de quase duas décadas. Esforço, de trabalho, de degrau a degrau para hoje dizer assim, puxa vida, eu já conquistei um espaço, assim, eu já cumpri um pouco da minha missão, mas tenho muito ainda para aprender, para continuar todos os dias acordando também e seguindo o meu propósito de vida, né? Então, sem sombra de dúvidas, assim, todas aquelas pessoas que vão estar nos assistindo vão dizer, puxa vida, vereadora Patrícia não está falando de saúde, não está falando de educação, não está falando de segurança, não está falando da cidade. De iluminação pública? Não, eu estou falando, porque nós somos seres fazemos parte de tudo isso, né? Eu vou falar o seguinte, tem muitas pessoas que ganham pouco, em todas as profissões. E sabe por que elas trabalham? Porque elas têm um propósito maior. Elas têm um porquê, elas têm um legado que elas querem deixar nesse mundo. Então, se as pessoas trabalham por dinheiro, tu desmotiva, tu cansa, entende? Tu acorda de manhã, ai, que saco, vou ter que ir lá trabalhar de novo, ai, que droga. Um monte de pessoas com problema eu vou ter que atender. Mas pessoas que têm com propósito, sabem que aquele dia elas podem salvar vidas. Essa é a grande diferença. E tu falou uma coisa bem importante. Falar de política e falar de propósito, nós temos que mudar essa visão. Porque quando uma criança está numa escola, quando tu faz com que ela tenha um cargo, digamos, uma profissão, tu faz com que ela tenha uma missão de vida. Tu desperta o que ela tem de melhor, que são os seus dons, que já é natural. E tu desperta também os talentos que são desenvolvidos durante uma vida, que é o que ajuda as pessoas. Então, quando uma pessoa se forma médico, ela não é médica especificamente. Entende? Ela é médica porque ela tem um propósito de salvar vidas. Ela tem um propósito de dar esperança para muitas pessoas. Então, o propósito é o porquê tu faz isso. Eu me questiono muito na questão da educação. Não é só ensinar uma criança a ler e escrever. É ensinar ela a sonhar. Porque aquela criança que simplesmente ela sai de uma escola para arrumar um emprego, tu não está conseguindo para ela uma missão e nenhum propósito. Ela vai desanimar. Ela tem que ser por algo maior. Então, a minha sugestão nas escolas especificamente é que a gente possa falar de algo que não se fala. Tu sabe o que é? Amor. Tu vai me perguntar o que é um propósito? É amor em movimento. É amor na ação. É algo que tu vai fazer a vida inteira, independente se tu recebeu ou não, porque é um compromisso que tu tem com Deus. E as pessoas não pensam assim. E o amor cura. Então, eu vejo muitas vezes a Patrícia, né, indo de manhã, sabe, cedo, né, ela vai falar com as pessoas, ela pega e vai. Às vezes, ela tá em posto às meia-noite. O que tu tá fazendo no posto meia-noite? Não, eu tô aqui para todo mundo ser atendido. Ela não tá por causa do salário. Ela tá por causa de uma missão. Quando eu atendo o cliente, 1h da manhã, muitas vezes que me aconteceu, eu não estou fazendo o meu papel de treinadora, eu estou fazendo a minha missão. É o meu compromisso com Deus. Eu quero te dizer assim, eu tive vários propósitos na minha vida. E no momento que tu tem um propósito na tua vida, tu começa a colocar luz
nos teus olhos, tu começa a botar um sorriso no teu rosto e tu não entende o porquê. Muitas vezes as pessoas não entendem porquê. Às vezes as pessoas acham, tu tomou café, tu tomou maracujina. Não, mas é porque as pessoas têm um propósito. E eu tenho uma filha de 7 anos agora. E eu tive a oportunidade de ter uma filha com 25 semanas. E quando aquela menina estava no hospital, eu disse para Deus, Deus, se tu salvar minha filha, eu vou falar de amor em todos os lugares que eu for. A minha filha partiu depois de 11 dias. Mas tu não tem noção a missão que essa menina de 25 semanas trouxe para minha vida. Um show de vida. Um show de dar valor. Tu pode ter tudo na tua vida. Tudo. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter amigos. Mas aquele momento, aquele ser que não falava, mas simplesmente de estar vivo e mostrar a vida, exatamente, cara, não me fez reclamar mais da vida. Aí tu vai me dizer assim, Lorena, tu sofreu? Sim, eu sofri. Mas eu posso te dizer o seguinte, que eu consegui ressignificar a passagem dela como um grande propósito na minha vida. E eu mudei por completo. Então, se tu for ver a minha filha hoje, a Martina, a primeira é a Valentina, a segunda é a Martina, ela é um xerox meu, ela fala, ela dança. Hoje ela tem apresentação, tu entende? Mas por quê? Porque quando tu tem garra, quando tu tem um olhar diferente, tu tem uma comunicação diferente, é teu amor sendo colocado. E aí tu começa a ensinar teus filhos. Porque antigamente eu dizia assim, olha, quando eu tiver um filho, eu vou dizer para ele, quanto tu quer ganhar? Ele vai me dizer 30 mil, então vai ser tal coisa. Não. Hoje, eu vejo que a Martina gosta de ser veterinária. Eu não tenho um animal em casa, não tem nada. Entende? E eu vou ser veterinária. Isso, minha filha, salva a vida de qualquer forma. Tu vai fazer porque, muitas vezes, o cachorro, o gato é a companhia de uma pessoa. Então, o que acontece? Tu vai me perguntar, né? Tu falou, Patrícia, como é que a gente descobre o nosso propósito, a nossa missão de vida? É só tu... tô fazendo Sim, todas não, as era perguntas. exatamente, era essa a questão, porque eu queria até que a vereadora retomasse essa questão, porque Sim. ela falou que aos 21 anos ela descobriu esse propósito. E a pergunta é nesse sentido, como é que a gente descobre, então, o nosso propósito? Tem momentos, tem idade, tem faixa etária, tem algum impacto, algo que faça com que a gente mude a rota das coisas? Em primeiro lugar, autoconhecimento. Entende? Tu parar de ouvir a informação que vem de fora. Tu tem que ser médico. Não. Tu tem que ser, deixa eu ver, veterinário. Não. Tu não pode ouvir a voz de fora, tu tem que ouvir a voz de dentro. E para isso tu tem que calar. Sim. Quando eu era criança, e eu lembrei disso olhando uma foto de criança, tá? Eu dava aula para minhas bonecas. O que tu acha que eu ia ser? Sim. Tu entendeu? Eu dava aula, eu botava até de castigo as minhas bonecas. Eu não boto meus castigos, eu boto meus participantes de castigo. Sim. Mas eu botava. E quando eu me lembro, quando eu era na escola, um fato específico, eu vi uma professora xingar um aluno porque ele tinha colado. E ele não tinha colado, porque eu vi que ele não colou. Entende? E eu levantei... Era uma injustiça. Era injustiça. Eu levantei, fui lá para a professora e disse, professora, o Danilo não cobrou. Hoje ele é dentista. O Danilo não cobrou. Tu também vai ganhar 0. Posso ganhar 0, então. E ganhei 0. De uma forma autoritária. Exatamente. Então, só que uma coisa que eu vou te falar. Eu sou argentina, né? Ninguém é perfeito, né? Eu brinco, né? Eu falei, não, mas eu sou argentina. Eu vim na guerra de 1982. Por causa das Malvinas? Por causa das Malvinas. Então, eu fui alfabetizada no Brasil. Eu não sabia falar. E aí, muitas crianças riam de mim, porque eu falava portunhol, não falava direito. Eu tinha medo de falar em público, todo mundo ria de mim. E eu me lembro, olha como é que é a vida. Por isso que eu estou te dizendo que tem muitas coisas da infância que despertam o teu propósito. Eu me lembro que eu fui ler um texto e eu li gaguejando do início até o final. Do início até o final. E aí todo mundo riu de mim, 40 crianças riram de mim. E aí eu voltei chorando para casa e eu decorei o texto. No outro dia eu fui ler o texto e tirei 7, melhorei, tá? Passou mais de 20 anos, vou te dizer, muito mais. Aí eu fui no Bourbon e eu encontro a professora Marli. Oh, professora Marli, que saudades, né? Ela olhou para mim. Eu te conheço? Não, só um pouquinho, tu me traumatizou. Né? Me colocou numa situação difícil, quase passei fome, porque eu tinha pânico de falar em público, e tu me... Não, pode, não. E ela disse para mim o seguinte, se tu lembra de mim de alguma forma, é porque alguma forma fui importante na tua vida. Marquei.
Então, o que eu quero te dizer? Independente dos traumas que as pessoas têm, quando Deus coloca uma semente no teu coração, não tem. Ele está lá, sempre batendo. Então, nem a dificuldade de falar em público, nem a dificuldade de me relacionar no início, digamos, quando eu era uma criança, me impediu de ser profissional que eu sou hoje. Sim. Vereadora, então, esses 21 anos foi apenas o desabrochar. Isso provavelmente já existia no seu DNA. Sim, eu fiquei pensando agora, a Lorena falou que, né, botava... Eu também brincava de escolinha, mas aí eu me lembrei que a minha avó vinha me escutar de vez em quando, porque eu era uma professora que discursava muito na minha brincadeira de aulinha. Então, na verdade, Existia eu não era a professora, né? Eu era aquela pessoa que gostava de falar em público e sempre gostei. Sempre fui líder ou vice-líder da turma, sempre era de reivindicar e tal, né? E quando eu saí ali da infância para adolescência, eu não tinha Barbie, né? Então, minha mãe tinha aquelas revistas que ela ganhava da chefe dela, que era, na época não era a Revista Nova, era Cosmopolitan, uma coisa assim, Cosmopolitan e tal. Então, eram aquelas mulheres bonitas e tal, na capa. Então, eu brincava com aquelas revistas e tal, que eram as minhas Barbies. E tinha uma que usava uma roupa laranja, assim, e aí ela carregava um saco de supermercado, não era sacolinha, era um saco de papelão, e no outro braço, assim, era uma chave de carro, assim, com os cabelão bonitonos, assim, fazendo pose, né, de capa de revista, né? Daí eu dizia, eu vou ser assim que nem ela, ser empresária e morar no mundo novo. Porque na minha cabeça eu criei aquilo. Para ser bonita, né, para ir no supermercado, para ter um carro, eu preciso, né, ser alguém na vida. E meu avô dizia que eu precisava estudar para ser alguém na vida. Então, nunca fui cobrada para estudar, eu sempre me dediquei aos estudos. E aí, então eu tinha isso, assim, eu queria estudar, eu ia me virar, porque eu ia ser empresária e ia morar no mundo novo. Só que daí eu me tornei mãe na adolescência, né? E todo aquele sonho, ele acabou sendo atropelado pela responsabilidade que Deus me deu, né? Claro que também do meu primeiro namorado, na minha primeira vez eu engravidei, também tive culpa, né? Mas nada é por acaso. Acontece, né? Nada é por acaso. Sim. E aí veio a Amanda, e aí assim, os planos mudaram, porque daí, bom, eu não consegui mais estudar, eu precisava trabalhar para sustentar ela, porque eu logo decidi que eu ia criar ela sozinha, me separei. E aí eu fiquei desempregada, Jaime, eu morava lá no município de Glorinha, e eu precisava pagar a conta na farmácia, porque ela sempre teve muita bronquite e tal, então eu sempre tinha uma conta na farmácia alta, assim, né? E eu precisava pagar a conta na farmácia, e aí, assim, não conseguia emprego. Era a época da campanha municipal, eles estavam contratando as pessoas para bandeirar, né? E aí eu bati no comitê e disse, olha, quero me oferecer e tal. Daí, trabalhei uma semana na rua bandeireando, bem faceiro, estava trabalhando. Choveu um dia, fui para dentro do comitê, todo mundo sentado, e eu comecei a varrer, limpar banheiro, arrumar as coisas, porque eu não conseguia ficar sentada parada, né? Aí, daqui a pouco, vem aqueles senhores para mim assim, tu sabe datilografar? Daí eu disse, sei, eu era secretária de escola, né? Deles, então tu vai ser minha assessora. Uma salinha, eu nunca me esqueço, assim, eu acho que do tamanho dessa mesa, assim, que só coube a mesa dele e a minha, né? E eu comecei a fazer os documentos oficiais da campanha, era a campanha de eleição do prefeito, que já era eleito, né? Lá de Glorinha. E aí eu comecei a frequentar a casa do prefeito, comecei a ver como funcionava, e ali me despertou o sonho. Só que eu decidi, imagina, a gente daí reelegeu o prefeito, eu tinha promessa de trabalhar lá na prefeitura de Glorinha com eles, e eu decidi, não, eu vou entrar na política, eu vou ser vereadora, mas da minha cidade natal, que é Novo Hamburgo. E aí eu nunca esqueço que eu estava na parada do ônibus para pegar o Unesul para vir para cá, para Novo Hamburgo, e aí a primeira-dama veio e parou na parada, para onde tu tá indo, Patrícia? Eu disse, eu tô indo embora para Novo Hamburgo. Ela disse, mas tu não vai trabalhar com a gente? E aí eu agradeci ela e disse, não, eu vou atrás do meu sonho, eu vou ser vereadora na cidade de Novo Hamburgo. Isso lá em 2000. E aí, em 2004, então, eu concorri a primeira vez, depois 2008, até chegar a 2012, eu consegui entrar aqui na Câmara de Vereadores. Então, despertou, sabe? Foi uma paixão Mas que começou lá no tempo ainda das bonecas do discurso. Houve um momento... tinha aquela coisa de querer ser uma liderança, mas na minha cabeça era, né, ser empresária. E a minha prima foi uma das primeiras moradoras do Residencial Mundo Novo. Então eu achava o máximo aquela... Acho até hoje, aquela área ela é fantástica, sabe? E... achava o máximo pegar o Rua Casca, né? E daí também eu tinha aquela coisa da minha prima, solteira, independente, que
que trabalhava, sempre muito bem bonita, minha prima Neidi, um beijo para ela, lá em Taquara, depois vai nos assistir. Taquara. Então ela também era um exemplo, sabe, assim, né, de mulher independente que batalhava e tal. Então foi se formando aquilo na minha cabeça. Mas aí depois da gravidez na adolescência, depois de trabalhar, né, numa campanha política, eu descobri que essa era a minha paixão, assim. Fazer política. Exatamente. Não só fazer a política, mas mostrar que a política é um instrumento de transformação na vida das pessoas. Sim. Eu vejo que o mundo está desse jeito, digamos assim, porque muitas pessoas não estão cumprindo a sua missão, nem seu propósito. Entende? Não estão cumprindo, não tem, ou muitas não encontraram isso ainda especificamente. Então, e o que gera isso? Então, eu sempre digo assim o seguinte, o ego, ele vai te alimentar pelo teu salário, pelo teu prolabore, pelo dinheiro que tu ganha. Mas com o que tu alimentar a alma é teu propósito. É algo maior. O que gera o quê? O que gera quando a gente não atua, não busca... Né, insatisfação, tristeza, um grande vazio, desmotivação total, parece que tu está fora do lugar, esse lugar tu não pertence. E a vida te dá sinais disso, tu entende? Age de forma automatizada. Exatamente, mas só que o que é uma coisa legal, que todos nós nascemos com dons. Tem coisas que nós fazemos que não precisamos fazer força. A gente já nasce com isso. E também nascemos com talentos. Para eu fazer o que eu fiz hoje, que eu faço hoje, eu estudei muito. Não é assim, acordei, agora meu propósito, vou viver. Não, eu tive que me transformar dia após dia, estudando, fazendo treinamentos, investindo e tudo mais. O grande desafio é que muitas pessoas não querem ter esforço, entende? Porque com uma tecla Enter, tu descobre qualquer coisa. Só que teu propósito é algo que tu tem que acordar e viver ele intensamente. Isso, quando tu vai para casa, te dá uma paz interior muito grande, uma satisfação de um dever cumprido. Então, tu vai me perguntar, o que é um propósito especificamente? É como tu impacta as pessoas, como tu impacta o mundo falando. Porque tu vai me dizer assim, mas Lorena, o mundo... Sim, nós todos estamos interligados. Tudo o que acontece comigo, se tu tem algum tipo de afeto ou se tu vive próximo de mim, vai afetar a ti, vai afetar a Patrícia. Exatamente. Então, eu vejo que o mundo não está brilhando específico e está indo em busca disso, tá? Porque tu vê muitas pessoas procurando ajuda de várias formas. De várias formas. Então... eu vejo que o mundo está melhorando cada vez que cada um vai encontrando seu propósito, aquilo que tu nasceu, o dom que tu nasceu, colocado em prática no mundo. Essas novas gerações, Nossa. Elas já vêm com esse diferencial? Não, deixa eu te contar então. Eu estava indo para a ginástica, eu estava segurando a mão da Martina, daqui a pouco ela disse, mamãe, só um pouquinho. Ela caminhou, ela deu, sei lá, uns 10 passos e ela pegou um saco que estava fora do lixo e botou no lixo. São pessoas muito mais sensíveis. Que idade ela tem? 6 anos, agora 7, mas ela fez isso com 6. São pessoas muito mais sensíveis, entende? São pessoas que, cara, Deus colocou um chip que ele não está preocupado com a quantidade de dinheiro que tem ou não. Ela quer saber quem tu é na tua essência. E ali que tá Deus, ali que está o teu maior, digamos assim, o teu maior valor. Entende? Então, as crianças, sim, estão nascendo com um chip totalmente diferente depois de 2000. Do ano 2000, se percebe isso nitidamente. Você usou a palavra ressignificar. Sim. O significado dessa palavra, né, ele remete a uma mudança de significativo. Na própria... O que é isso? O que é ressignificar? Ressignificar a pessoa, o hábito, o pensamento? Muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas, tu não tem noção, principalmente, por exemplo, a partir da minha filha, tá? E outras coisas. Eu posso olhar para a minha história e dizer assim, eu sou uma vítima porque entre 100 mulheres isso acontece só comigo. Agora, eu posso dizer que a minha filha me deu a oportunidade de ver a vida e sentir a vida de uma forma totalmente diferente. Eu posso te garantir que eu sou uma mãe totalmente diferente. Eu sou uma mãe que chega, que brinca, que eu jogo na cama. Eu sou intensa pela experiência que eu tive.
Então, ressignificar é tu poder mudar o significado da história para te acrescentar na tua vida e não para tu criar um obstáculo, tu criar um impedimento que a partir daquilo tua vida para de crescer. Não, de forma nenhuma. E eu me lembro quando eu era criança, eu tinha 18 anos, criança, não adolescente, eu me lembro que eu olhei para Deus e disse assim, Deus, por que tanto sofrimento, né? E Deus me disse assim, eu estou te preparando por algo muito maior. Então, aquilo que passou comigo parou de ser um sofrimento e começou a ser uma grande lição de vida. Quando as pessoas vêm e me contam certas coisas, eu entendo como aquela pessoa está se sentindo. Se eu não tivesse passado por aquelas situações, talvez hoje eu não saberia, não entenderia, não compreenderia. Bom, tem áreas, né, a gente pode falar que são diferentes áreas. A vida tem diferentes compartimentos. Às vezes a gente coloca a vida, né, aquelas coisas, os boxezinhos, os box, né, tudo compartimentado. Aqui é minha vida pessoal, aqui é minha vida profissional, né, se eu tenho uma atividade esportiva, né, que pode estar ligada, mas pode ser competitiva, daí é uma outra questão. Né? Isso prejudica ou ajuda? Como é que a pessoa tem que se ver? Aí que eu vejo um grande detalhe, olha só. As pessoas, elas querem fazer do seu dia, um dia, tipo assim, muitas horas, entende? Elas querem que aquele dia, tudo que eu não fiz numa vida eu quero fazer naquele dia. E acabam muitas vezes prejudicando a questão sendo pai, sendo atleta, que nem tu me falou. Então, o que a gente precisa? Saber que em cada área da nossa vida nós precisamos ter um propósito. Em cada área. Em cada área, como mãe, como pai, como na minha saúde, na área da minha finança. Eu preciso ter isso. Porque hoje, o tempo, eu vejo comandando a vida das pessoas. Não é o tempo que comanda a minha vida. O que comanda a minha vida é a minha alma. A minha alma que tem força. O meu pensamento não tem tanta força. Né? A minha emoção não tem na força. Digamos assim, só para tu entender o que eu quero te dizer. Nos Estados Unidos eu tive a grande oportunidade de subir num pau, assim, que era 17 metros. E eu tenho pânico de altura. Eu tinha, né? 17 metros? 17 metros. Eu tinha que escalar o pau, né? Chegar na ponta e me jogar num trapézio. Eu tenho pânico, eu tinha pânico. Eu disse, não, o cara não vai fazer isso. Não, ele é louco. Quer dizer, eu olhei todo mundo fazendo, e aí eu comecei a subir. Eu parei em 3 metros. Por quê? Porque a minha mente começou a dizer, nos Estados Unidos, tu não tem plano de saúde. E se tu chegar nos Estados Unidos, eu já imaginei até eu no avião, de maca, me tirando. Olha a minha cabeça. Sim. E a minha emoção me gerando nos Estados Unidos. Várias imagens. Me gera imagens que negativas. Exatamente. Que imobilizaram. Meu corpo pesava, sei lá, 1 tonelada. Sim. Entende? Depois de 40 minutos agarrada, eu me soltei. E aí eu fui para uma palestra que era um japonês, assim, sei lá, eu tenho mais de 40 minutos. 40. Fiquei agarrada ali, mas eu não sabia mais o meu nome, só para tu ter noção. Eu não sabia que eu tinha feito, eu não sabia nada, acabou. E depois de 40 minutos, eu soltei e fui para uma palestra de um japonês de 1,5 m. Eu tenho 1,59 m, o cara era mais baixinho que eu. E aí ele disse assim, o que nós somos? Nós somos pensamento, emoções ou nós somos corpo? Então, se nós mudamos de pensamento, deixamos de ser quem nós somos? Não. Se a gente muda de pensamento, nós continuamos sendo quem nós somos, concorda? Se nós mudamos de emoção, deixamos de ser quem nós somos? Também não. Se nós morremos, deixamos de ser quem nós somos? Também não. Independente da religião, nós vamos constar no papel. Sim. Então, quem nós somos? Nós somos uma alma. Isso que a gente esquece. E a alma tem muito mais força. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque o propósito não é nem da mente, nem do pensamento e nem do corpo. É de algo maior. Então, quando tu entende que tu é alma, tu controla absolutamente tudo. Então, quando alguém vem me irritar, ele pode me irritar. Pode falar o que quiser. O problema não é o que ele fala para mim. O problema é o que eu faço com aquilo que eu ouvi. Então, eu escolho. Se é meu pensamento escolher, pode ser assim, vou dar um soco. Se minha emoção, vou dar um grito. Agora, se a minha alma dizer, eu não preciso do sim dele para ser quem eu sou. Então, eu permito soltar, eu permito ir.
Entende? Então, o que tu está me dizendo é o seguinte, nós temos que ser muito maior para controlar o nosso próprio tempo, para controlar a informação, para controlar o julgamento das pessoas, que a todo momento isso acontece. As pessoas nos julgando o tempo todo. E eu vou te dizer o seguinte, tu vai me perguntar, Lorena, tu julga cada vez menos. Sabe por quê? Porque se eu julgo uma pessoa, eu me conecto com ela, o que ela tem de pior. Se eu estou em treinamento e eu julgo a pessoa, eu largo e não ajudo. Porque o sentimento maior tem que ser o amor. Sim. Aí eu ajudo. Então, tu me perguntando a questão, né? Se eu deixo a minha saúde de lado, eu estou me prejudicando, eu não estou praticando auto-amor. Se eu estou deixando a família de lado, eu estou me prejudicando, porque tem alguém que vai ter uma história diferente daqui a alguns anos. Só por causa de um momento. Vereadora, as palavras da Lorena, elas são bastante desafiadoras, porque no campo da política, que às vezes a política é ardida, ela é preciso de posicionamento, ou a gente se posiciona de um jeito, ou se posiciona de outro, ou seja, existe sim um confronto de ideias. Mas a senhora lida com tudo isso e a partir dessa reflexão da fala da Lorena. Pois é. Eu faço com amor, né? Então, tudo que a gente faz com amor, a gente faz com intensidade. E tem algumas coisas que, quando eu me propus e coloquei meu propósito de entrar na política para não ser mais uma, mas sim fazer a diferença na vida das pessoas, eu sabia que eu ia ter que tomar certos posicionamentos. Até porque a política no Brasil, ela é uma política onde agora as pessoas estão começando a participar, a compreender, porque há muito tempo os políticos queriam as pessoas analfabetas políticas para que elas não compreendessem que eles não estavam por amor. Muitos não estavam por amor, estavam por dinheiro, né? Então, não saíam para trabalhar, pareciam um pouco, aquela coisa toda, que a gente sabe que a pessoa não está indo por convicção, né? Então, e esse posicionamento, essas minhas posturas de ser verdadeira, de expressar os sentimentos, sabe, Lorena? Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que pedir desculpa, eu vou pedir desculpas. Se eu tiver que rir, brincar, eu vou brincar, sabe? Isso assustou, assim. Acho que agora as pessoas estão passando a me conhecer mais, assim, né? E podem dizer o que for, mas ninguém pode dizer que eu não sou verdadeira, que eu não sou sincera, que eu não sou... até de uma certa forma leal, porque eu digo olhando para a pessoa se eu não gostei, eu não vou pelas costas, entende? Que existe muito dentro da política. Tá abraçando pela frente e fincando a faca pelas costas. Não, se eu não gosto, eu digo na lata, entende? Então, coisas que na política não eram muito normais, eu acho que a gente está começando a mostrar que elas podem ser normal, porque faz parte das relações. A política não deixa de ser uma forma de se relacionar como uma empresa privada, como todas as outras áreas da nossa vida. Com a diferença de que a gente tem a responsabilidade maior de estar lidando com a vida das pessoas, em todos os aspectos, né? Mas, para voltar a falar de coisas mais agradáveis, quando tu falou das caixinhas, eu me lembrei de uma história, não sei se a Lorena já ouviu a diferença do cérebro do homem para o da mulher, né? Não. O homem, ele é dividido em caixinhas. E a mulher é um emaranhado de fios. Então, por isso que a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente quer que os nossos maridos nos acompanhem em casa. E vai dizer que não é assim com o teu também, né? Tu tá falando do trabalho, e daqui a pouco tu já fala da escola, e aí ele diz, para aí só um pouquinho, que nós estava falando do trabalho, como é que tu já tá falando da escola, e agora a gente já vai falar das contas, porque ele precisa, cada assunto que tem, abrir a sua caixinha e falar. Não, agora a gente vai falar da escola, então eu vou abrir minha caixinha da escola. Exatamente. Vai dizer que não é assim, gente. Terminou de falar da escola, agora eu guardo a caixinha da escola. Agora a gente vai falar da caixinha, então, do relacionamento. Né? Não, peraí, vamos retomar isso. Não, só um pouquinho. Vamos terminar primeiro esse assunto, depois a gente abre a outra caixinha e fala sobre o assunto. Então são as diferenças também, né, que existem, assim, né? Acho que nós mulheres, a gente acaba abraçando. E isso é bacana também de trazer para dentro da política. Eu ainda falei ontem, né? A mulher, ela pode ser a mãe, ela pode ser a dona de casa, ela não precisa ter vergonha de dizer que ela está lavando uma louça e está no telefone resolvendo um problema da área da política.
Por quê? Por que a gente não pode fazer isso, né? Então, acho que essa visão, e não acho, eu tenho certeza, a gente conseguiu também contaminar um pouco das mulheres na volta da nossa sociedade. Então, eu estou cumprindo com o meu propósito, com a minha missão, de mostrar que elas podem sim participar, que é importante e muito importante a participação da mulher na política, e ela não precisa deixar de ser mãe, ela não precisa deixar de ser esposa, ela não precisa deixar de ser vaidosa, ela não precisa deixar de ser quem ela é. Bom, nós chegamos à primeira metade, final desse primeiro bloco, então nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fiquem conosco. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio: Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização: Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Um novo serviço de divulgação de eventos e atividades está disponível no site da Câmara de Novo Hamburgo. A Agenda NH conta com parceria da comunidade para a inserção de atrações de interesse coletivo promovidas na cidade. Para inclusão de conteúdo, basta enviar e-mail com os dados completos para agendanh@câmaranh.rs.gov.br ou por meio do WhatsApp 51 99 388 0416. Acesse a programação no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Você poderá conferir também a Agenda NH no canal 16 da NET ou pelo Facebook. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação da vereadora Patrícia Beck e da palestrante treinadora comportamental Lorena Miller. Lorena, falaste no início, antes de nós começarmos o programa, ainda quando a gente fala em off, né, sobre geometria das emoções. O que é isso? O que é a geometria das emoções? Geometria das emoções é um treinamento que eu desenvolvi com a experiência que eu tive nos Estados Unidos e em outros treinamentos. É um método? É um método. E desenvolvido exatamente, por ti? Por mim, exatamente.
Então, ele faz 4 partes, tá? 4 etapas. A primeira etapa, amor incondicional. É as pessoas se amarem, se respeitarem, independente da tua história. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizendo, meu pai foi alcoólatra, minha mãe me abandonou. É te amar igual, independente do que aconteceu no passado, independente das qualidades que tu tem. Por isso, tu estava me falando antes de ressignificar, né? Tu estava me falando disso, né? Só para abrir um parênteses, tem muitas pessoas que contam a sua história de uma forma negativa. Sim. E elas não se dão conta que elas estão prejudicando a própria autoimagem. Então, hoje mesmo, alguém me falou assim, meu pai foi alcoólatra. Não, ele não foi simplesmente alcoólatra, ele foi teu pai. Sim. Ele foi uma pessoa que te deu a vida. Então, quando tu começa a entender isso, tu começa a ir para o segundo fato, que é o quê? Resetar. Resetar da tua vida. Resetar, exatamente. Reset, que a gente dá no ressignificar, computador. Exatamente, ressignificar a tua própria história. É tu contar a tua história de uma outra forma. Então, no momento que tu começa a dizer, por exemplo, eu vejo muitas pessoas não tendo um bom relacionamento com pai e mãe. Caramba, tu pode escolher, 1 bilhão de pessoas, mas pai e mãe são sagrados. Então, às vezes a pessoa me diz, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, mas os pais, eles fizeram o propósito, que foi a vida. Então, no momento que eles te deram a vida, mas ele me tratou mal, daí o compromisso dele é com Deus, mas contigo tá tudo bem. Então, no momento que tu é grato por isso, tu começa a mudar completamente a questão. E aí a segunda questão extremamente importante, a terceira questão muito importante é tu fazer o quê? A estratégia emocional. Então, por exemplo, para eu ser uma boa mãe, o que eu preciso fazer? Ter mais paciência. Como eu vou ter mais paciência? O que eu preciso fazer dentro de mim para gerar essa paciência? Porque quando eu não tenho paciência com as outras pessoas, não é com as outras pessoas que eu não tenho paciência, eu não tenho paciência comigo. Então, quando eu tenho um autoconhecimento daquilo como eu funciono, eu consigo ter uma estratégia melhor naquilo que eu faço. Então, esse processo de treinamento acontece num final de semana, onde tu aprende a conhecer a pessoa mais importante da tua vida sem máscaras, sem culpa, sabe? De ver realmente da forma que tu tá te tratando. E eu vejo muitas pessoas com muita raiva de pessoas que prejudicaram, até que fizeram abuso, infelizmente, sabe? Aí tu me diz assim, mas Lorena, dá para ressignificar o abuso? Dá. No momento do perdão, dá. O perdão libera. O perdão é um novo significado do amor, entende? Tu dá à pessoa a oportunidade de fazer entender que as pessoas não são perfeitas. Nós não somos. Tem uma parte de um filme que eu olhei, A Cabana, né? Não sei, tu olhou A Cabana? Vi, tá. Muito bom o filme. É muito chocante, né? Uhum. E onde o rapaz diz assim, mas o cara estuprou a minha filha, como é que tu vai defender? E Deus diz, ele é meu filho também. Ele também teve seus problemas. Então, quando tu começa a entender os problemas que as pessoas têm para chegar naquele momento, tu começa a compreender o sistema da vida. Tudo que te acontece é para te fortalecer, jamais para te destruir. Deus jamais destruiria a própria criação dele. Tu estava falando antes de propósito também, é entender que quando as pessoas não estão felizes, elas não estão felizes com elas mesmas, não é contigo. Só que elas não vão para o autoconhecimento para saber o porquê. Tu nunca na tua vida tu vai ver uma rosa com ciúmes de uma margarida, porque cada uma vive a sua missão de vida, cada uma vive a sua essência. Nunca olhei dessa forma, né? Exatamente, mas aí tu vai perguntar assim para mim, mas por quê? Porque a margarida está de bem com as raízes, está de bem com a própria semente dela. Ela não brigou com a semente. Quando a gente começa a brigar com a semente, curioso isso. A gente não cresce com o quanto a gente descobrir, quanto a gente poderia. Nós nos limitamos. Então, a questão extremamente importante é a gente passar por um auto-amor, um auto-reset e nós entendermos que nós podemos fazer estratégias diferentes para a nossa vida. Agir, sentir, pensar de forma diferente. Mas não com a mesma forma, digamos, não com o mesmo ser que eu sou hoje. Eu preciso ir em busca da minha essência. E eu vejo muitas pessoas indo em busca disso, sabe? E às vezes eu vou nas lojas, por exemplo, né? E as pessoas, o que é para ti? O que posso te ajudar? Sem sorriso, sem brilho no olho. Se tu for conversar com aquele ser humano, é alguém que precisa ser resgatado.
É alguém que precisa ser ajudado para encontrar a sua própria história. Ela não nasceu ali simplesmente para atender. Não, de forma nenhuma. Eu lembro de várias pessoas, por exemplo, né? Eu vou falar, o Chico Ferraz. O Chico Ferraz, tu vai comprar um carro, nossa, tu sai de lá feliz, alegre e saltitante. Porque não é o carro que tu vai comprar. Tu vai captar toda a energia, porque ele está cumprindo a missão dele, que é vender um carro, né? Mas ele está cumprindo o propósito, que é deixar todo mundo feliz. O Marino Casper é a mesma coisa. Quando tu vai comprar um carro, eu já sei qual é o carro para ti. Ele bota a emoção, ele bota a essência. E o que nós estamos precisando nessa vida é colocar a essência. Tu me falou uma coisa muito importante. Tu diz assim, que na política é difícil, certo? Tu pode ter certeza que todo mundo veio para esse mundo aqui para aprender a amar. E a gente precisa amar as diferenças. Eu te respeito independente de quem tu seja, porque tu é uma criação divina. E quando eu aprendo a respeitar o outro, o que o outro me dá, o que eu vou te dizer? O outro vai te dar raiva. Não, é aquilo que eu dou para mim. Amor é o que eu sinto por mim. O que eu sinto por mim, eu passo para ti. O que tu sente por ti, tu passa para mim. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, se eu me amo, especificamente falando, o que tu me dá me complementa. Mas eu não me sinto rejeitada e nem com falta de amor. Então, a gente precisa ensinar as pessoas, é exatamente isso que eu estou te falando, a se auto-respeitar. Se eu brigar com a Patrícia, eu estou jogando nela a minha raiva, a minha insatisfação comigo mesmo. Muitas vezes não é com ela. Não é com ela. É comigo mesmo, é conosco. Então, tem coisas que nós não concordamos, ok, mas aonde entra o amor, aliás, onde entra o respeito, entra o amor. Onde não entra o respeito, o amor já foi embora há muito tempo. E por mais que a gente queira dizer, não, eu não preciso do amor, cara, até hoje eu não conheci ninguém, independentemente do dinheiro, da quantidade de dinheiro que tivesse, ou do cargo, que não precisasse isso. Por que as pessoas se distanciam? Porque a comunicação do amor falhou. Simples assim. Porque eu não aceitei as diferenças. Só que quem eu sou para não aceitar as tuas diferenças? Não sou ninguém, eu sou eu mesma. Eu preciso aceitar a mim mesma. Eu tive uma pessoa, né, que me disse assim, o mundo é preconceituoso. E aí eu disse para ela, de 0 a 10, o mundo é preconceituoso, as pessoas são preconceituosas. Ela falou para mim. E até porque ela era lésbica, ela é lésbica. E eu disse para ela, de 0 a 10, quanto tu te aceita? 8. Então não é uma questão de mundo. Se eu não me aceito quem eu sou, o mundo também não vai me aceitar. Entende? Então, tinha que ser de 1 a 10, 10. Exatamente, eu me aceito na 10, plenitude. 10. Eu já passei por vários momentos que as pessoas me diziam assim, eu prefiro ser treinada por homem. Ok, eu respeito, mas eu não me desqualifico por causa disso. Eu sei quem eu sou. Então, quando tu fala de política, a gente precisa colocar mais amor na palavra das pessoas, no ouvido das pessoas. Porque eu fiquei 4 horas com a minha mãe no Hospital Geral. 4 horas. E eu vi uma realidade que não é a minha. Eu tenho um plano de saúde. E aquelas pessoas sofrendo daquele jeito não merecem. Entende? Só que eu vi enfermeiros, técnicos correndo para cima e para baixo, demonstrando o seu propósito, demonstrando o seu amor. Vi médicos, nossa, eu olhava assim, o cara está me dando atenção, daqui a pouco veio o outro. Então, não era só uma questão de infraestrutura, entende? É de amor, comunicou com amor. E quando eu saí, eu olhei no olho e disse, muito obrigado. Meu dia foi totalmente diferente. E é o que a gente não faz. Hoje eu estava andando com o Uber, né? E ele me disse assim, tu notou que não tem luzinhas na nossa cidade? Porque o espírito de Natal está se apagando. Nós estamos, tudo bem, vamos trocar presente, mas o que é o presente especificamente? É a substituição das palavras que eu não consigo dizer, que eu não treinei para dizer. Aí eu vou ter 80 anos, 10 minutos para morrer, aí eu vou chamar todo mundo para dizer eu te amo. Mas quanto tempo eu vou ter deixado de viver, de sentir o sorriso da minha filha, de sentir o amor do meu marido? Quanto tempo? As pessoas não têm noção disso. Então, sim, eu penso que a gente pode falar de política e a gente está indo em caminho disso. Porque tem muitas pessoas que podem negar, mas existe algo divino que tu não tem como explicar.
O meu corpo, o teu corpo está funcionando perfeitamente. Enquanto nós estamos falando, todo o sistema está funcionando. O coração está tocando, meus neurônios estão... Tudo. Como você explica isso? É porque tem algo muito divino por trás. Então, eu vejo que quando as pessoas querem ter poder para manipular, todo mundo perde. Agora, quando as pessoas transformam a palavra, o ouvido com amor, não. Aí o amor se multiplica. Aí um dia eu perguntei para Deus, mas Deus, né? Será quando o amor vai acabar? E Deus me disse, enquanto tiverem pessoas que acreditarem e que lutarem por isso, jamais. Porque essa é a minha voz maior. Sim. Vereadora, o amor na política. A senhora fala, né, exatamente nessa questão da paixão. Como trabalhar essas questões, então, né, dentro da forma do dia a dia, porque a senhora não é só um ser político, a senhora é mãe, né? A senhora também tem outros propósitos além da política. Como a senhora lida também com todas essas outras questões? Porque, na verdade, as pessoas pensam assim, a política é só o meio dos políticos. Na verdade, isso é só uma parte dela. A maior parte é o contato que a gente tem com as pessoas. E eu acabei focando muito o meu mandato e a minha atuação política na área da saúde. Porque eu identifiquei que ali é onde mais falta amor com os funcionários. Esses funcionários que tu viu que fizeram com amor, eles estão buscando treinamento em algum lugar, porque a gente não oferece isso para eles. Eu não vejo eles serem tratados e valorizados com amor. Então, de uma certa forma, eu tento fazer isso. A cobra de quem não está trabalhando bem, é bom, é meu papel também como vereador, mas eu também busco valorizar e dar amor. As pessoas, então, muito, sabe? Eu busco me colocar no lugar delas, porque é o amor delas que está sofrendo ali numa UPA. É o amor de alguém que está lá dentro do hospital. É o amor de alguém que está esperando uma cirurgia. É o amor de alguém que precisa de um exame e não está sendo feito. Então, as pessoas, quando elas buscam o nosso mandato, é porque elas estão sofrendo junto com o amor delas. Ou é alguém que está sofrendo e ainda diz, eu não quero incomodar minha mãe, eu não quero causar preocupação com a minha filha. Então, o amor sempre está envolvido. Agora, a gente teve uma situação que ocorreu na UPA de Canudos, uma criança de 7 anos sentou numa cadeira e foi picada por uma agulha contaminada. Eu não sei o que eu faria se fosse comigo, sabe? Porque o maior amor da minha vida são as minhas filhas. Então, quando aquela família fez contato comigo, eu não tinha muito o que fazer, ela entrar em contato com a direção da fundação, cobrar postura, cobrar que eles tratassem bem aquela família, porque a mãe ela tinha ido lá para buscar a solução de um problema para a saúde do filho. E ela saiu de lá com outro problema na saúde do filho. E sabe o que faltou, Jaime, com essa família? Sabe por que essa mãe está tão indignada? Porque faltou, da parte da administração, demonstrar esse amor e essa preocupação e esse sentimento com o filho dela. A maior dor dela é porque trataram como se fosse algo normal. Não, é o filho dela, sabe? Então, é a mesma coisa que eu sentiria, acho que se fosse com a minha filha, sabe? É a indignação de, poxa vida, uma criança de 7 anos, sabe? Tá tendo que tomar coquetel, um monte de remédio, vai ter que fazer um acompanhamento todo. E a gente que é mãe, que tem esse amor incondicional pelos nossos filhos, né, Lorena? Quando tem uma febre, nós já ficamos com uma preocupação. Tu imagina essa mãe que não tem condições de saber agora se o filho se contaminou ou não. Vai ter que esperar vários dias e fazendo acompanhamento e rezando para que não tenha se contaminado, para que tenha sido só uma agulha, sabe? Então, a maior falta, além, foi um acidente que não podia ter acontecido, não podia, mas faltou compreender que é o grande amor daquela família, uma criança de 7 anos, e faltou colocar amor na responsabilização. Na forma de conduzir, exatamente. O amor está totalmente ligado à gratidão. Então, eu vejo que as pessoas acham que fazem isso por causa da profissão. Não é por causa da profissão. No automático, sabe? No automático, não é? Então, independente se tu pega um Uber, independente se tu vai num posto de saúde, independente de qualquer coisa, é tu olhar para a pessoa e a gratidão não pode mais ficar no automático, achando que a pessoa fez simplesmente por fazer. Ela colocou a sua identidade naquele trabalho. Ali, tu estava me falando, talvez a pessoa pensou um monte de coisa. Nossa, se eu ajudar, eu vou estar assumindo a culpa. Especificamente falando, cara, mas aqui naquela hora, será que importava que era o responsável ou não? Importava tu diminuir um trauma de uma mãe por um filho.
Isso que Hoje é a importante. pergunta- São os valores que são totalmente diferentes, né? Por isso que eu te digo que muitas pessoas não têm em si o amor despertado. Eu só posso te dar aquilo que eu tenho despertado em mim. Caso contrário, não. Eu perguntei pra ela hoje, alguém te pediu desculpas? Ninguém. Ninguém pediu desculpas pra ela. Um gesto tão simples, né? Tão nobre de expressar. Não é, foi cometido um erro, tá? É claro que foi cometido. Então, assim, tem que se assumir isso, sabe? Mas tem que se assumir isso. Agora, olha só, por uma palavra, desculpe. Quanta história depois poderia ter sido evitada? Entende? Só por simples uma palavra, me desculpe, eu falhei, mas não poderia ter acontecido, como eu posso te ajudar? Exatamente. Só que isso acontece na política, isso acontece nas casas, isso acontece nas empresas, totalmente. Porque sabe por quê? Nós não temos tempo para pensar. Entende? Deixar a mente vagar. A gente não tem tempo para isso. Trabalhar, fazer. Só que muitas vezes o que a gente vai fazer com uma mente que não está tranquila, a gente pode prejudicar a vida de outras pessoas. E principalmente a si mesmo. Aí entra a meditação? Sim, eu faço meditação todos os dias e aí tu vai me dizer assim, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Agora, quando tu faz a meditação, incrível que pareça, tu escuta a tua voz. Sabe, tu começa a observar as tuas próprias... Mas observar não é julgar. É observar teus pensamentos, tuas sensações. Porque eu tenho lido muito Chopra, né? Escutado muito Chopra também. E Chopra diz o seguinte, que nós temos uma intuição acima da média, uma inteligência divina. Eu perguntei, mas como é que é essa inteligência divina? É através do silêncio. Então, no momento que tu silencia a tua mente, tu começa a ter sensações e respostas incríveis. E tu não tem noção quantos problemas, especificamente falando, eu já resolvi de participante meditando. Simplesmente, meditei e fui dormir. Fiz a pergunta, acordei com a resposta. As pessoas não sabem, é uma coisa simples. Então, por quê? Porque tu tem uma sabedoria suprema dentro de cada célula, dentro de cada espaço do teu corpo que as pessoas não aproveitam. Então, nós não somos uma máquina, nós somos algo muito maior. E quando a gente chegar nesse maior, cara, não vai ter... Claro que eu estou te falando, talvez a gente nem vai estar vivo para isso, especificar falando. Filhos, talvez. Mas eu acho que eu acredito que não vai ter mais pobreza, não vai ter mais essa questão toda aí, não. Porque a gente vai se unir. Não é preciso tomar banho gelado, que nem um certo estagiário. Eu vi. Banho gelado às 5 horas da manhã e fazer uma meditação. Né? Eu vi. Na verdade, tem meditações que ocorrem. Por exemplo, ontem eu fui numa janta e ontem a gente teve uma sessão extremamente tensa, com a responsabilidade de votar projetos que vão mexer com a vida das pessoas, né? Então, assim, eu estava tensa, né? E aí eu fui para uma janta em que a proprietária da casa, ela se deu de presente de aposentadoria um piano. Ai, que lindo. Porque ela tocava e depois, com a história do trabalho, ela acabou parando e agora ela quer voltar a tocar. Então, a aposentadoria dela foi se auto-presenteou com um piano. E aí ela disse, eu vou tocar para vocês. Estávamos entre umas 5 mulheres ali, ela começou a tocar e eu me permiti viajar, sabe? Eu só não me permiti sentar no sofá da sacada dela, porque me deu vontade de fazer aquilo, assim, botar o pé pra cima e sentar no sofá e viajar. Mas eu, só com o som daquela música do piano, assim, eu disse, eu preciso relaxar, passou aquele momento, sabe? Passou o momento da atenção, eu preciso curtir isso agora, olha que bacana. Eu nunca tinha visto, assim, tão de perto alguém tocar um piano de verdade, sabe? Um piano argentino. Piano argentino, Lorena. Então, aquilo foi lindo, sabe? Aquilo, assim, me relaxou, assim, eu curti a noite, foi maravilhosa. Então, assim, tem momentos e tem algumas coisas também, a Lorena fala muito de Deus e eu também acredito muito. Então, assim, eu tenho a minha missão e não estou falando isso só por causa da Lorena, eu aprendi com a Lorena o propósito, mas eu sempre disse que a minha missão era dentro da política, porque não é fácil, né? Mas é a minha missão e quem disse que seria. E eu agora, há pouco tempo, fui denunciada, tanto no Ministério Público Estadual quanto no Ministério Público Federal. Ontem eu estava com uma camiseta, Não Vão Me Calar, que eu ganhei de presente, de uma amiga que compreende muito o meu sentimento. E eu precisei me calar, assim, um período para ver como ia ter uma esse reflexão. desfecho. Não, eu não fiz nada de errado, mas eu precisava ver o desfecho disso.
E foi arquivado no Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal declinou e até encaminhou para o Ministério Público Estadual o mesmo processo, né? E era um domingo, eu estava em Nova Petrópolis almoçando com a minha família e me ligaram que a UPA de Canudos estava com problemas. E aí eu disse para o meu marido, vou precisar voltar para Novo Hamburgo ver o que está acontecendo lá. E aí antes de entrar na UPA eu parei e respirei assim na rua e aí me veio aquela mensagem assim, entra filmando, mas não entrar filmando as pessoas, entra te filmando. E eu liguei o meu celular e fiquei me filmando. Todo o tempo que eu estava lá dentro. E ninguém tinha percebido aquilo. Mas eu não filmei ninguém, eu fiquei me filmando. E as acusações que me denunciaram nos ministérios públicos, elas foram mentirosas. Mas se eu não tivesse me filmado, como é que eu ia provar que era mentira? Porque 3 pessoas assinaram um documento mentindo. Então, eu acredito muito assim, em Deus e que Ele, inclusive, coloca seus anjos para nos guiar e nos proteger, Você sabe? foi mais ou menos intuída. Então, assim, eu gravei, eu pude provar que eu não invadi quarto de médico nenhum. Porque eu estava o tempo todo parado num corredor. Eu me reportei à enfermeira-chefe, como eu sempre faço. Então, eu não abusei do poder de vereadora em nenhum momento, né? Agora, se eu não estivesse me filmando, como é que eu ia provar isso, né? Porque as pessoas que fizeram isso estavam mal intencionadas. Assim como buscaram a lei para tentar me calar e parar a minha fiscalização, eu também vou buscar a lei agora para reparar o que elas fizeram em relação à minha pessoa. Porque além de não ter feito o que eu fiz, isso é uma coisa que eu trago comigo desde pequena, se eu erro, eu assumo. Agora, se eu não erro, eu não deixo assim. Então, agora já está com o meu advogado, a gente já fez todo um trabalho em cima disso. Então, assim, a gente precisa ouvir também o que vem, né? Não só de dentro, mas o que vem mandado por Deus, para nos proteger, né? Mas o que te faz não te calar é o teu propósito. É algo maior. Isso que faz tu não te calar. Porque através do trabalho de um vereador, muitas pessoas são salvas. A gente não tem nem noção. Não tem noção. Só estando numa situação que sabe o que faz uma pessoa, por exemplo, tu tá ali com um filho, vai fazer o quê? Especificamente vai fazer o quê? Tu só pode pedir ajuda. Sim. Bom, já a produção me avisou que nós chegamos, né, ao término da 1 hora, sim. Por incrível que pareça, né? Eu tinha outras questões que eu acho que eram importantes, mas eu vou fazer mais uma pergunta, vou me permitir estender um pouquinho mais. Porque eu acho que isso é importante até para outras pessoas que vão estar acompanhando esse programa, né? Como a gente consegue descobrir quem somos na essência? Porque a gente fala em propósitos, né? Mas e a essência da gente? Como se descobrir? É uma boa pergunta. Através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento. Em primeiro lugar, eu não vamos chamar de, como é que tu chamou ali, de ficar pensando, né, de meditação. A meditação. Mas é tu poder ouvir as tuas emoções e ouvir os teus pensamentos. Em primeiro lugar, tu tem que entender aquilo que te faz sentir satisfeito e aquilo que te faz sentir insatisfeito. Aí tu vai perceber o que está bem e o que está mal. Então, na tua essência, especificamente, vai me perguntar, Lorena, como tu conseguiu? Através da aceitação dos meus pais, da minha história, de entender que o que passou, passou, que o que eu posso mudar é a partir de agora. É entender quais são os meus dons, entender quais são os meus talentos, entender como eu faço especificamente as minhas escolhas. Eu não faço minhas escolhas a nível emocional, não, de forma nenhuma. Eu penso maior, entende? Eu me sinto na minha alma, especificamente falando disso. Quais são os meus valores? Então, a tua essência tu só vai descobrir através de uma trajetória e através do autoconhecimento. É tu lendo sobre, por exemplo, e não é só lendo, né? Colocando em prática também na tua vida, tá? Sobre inteligência emocional, é tu entender como tu funciona por causa de uma crítica. Por que numa crítica tu fica tão brabo? O que despertou em ti? Às vezes vai despertar algo lá na infância que não foi resolvido. Às vezes, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, olha, já vou te entregar um exercício. As pessoas me dizem assim, meu pai e minha mãe. Tá, coloca as qualidades dos teus pais. Coloca os defeitos do teu pai. E tu vai ver que
tu também tem aquilo. Sim. Então, de alguma forma também isso tu tá também presente na tem. gente. Só que é o seguinte, as pessoas não querem admitir. As pessoas botam máscaras. E tu vê a tua essência, é entender quem realmente tu é quando as pessoas não estão presentes. Entende? Não é quando tu tá presente na minha frente que eu sou uma Lorena. Não, eu sou a Lorena, a mesma Lorena, eu vou ser com a Patrícia, eu vou ser com a minha mãe, eu vou ser com o meu irmão, eu vou ser com o meu marido, com a minha filha. E comigo mesmo. Comigo mesmo, exatamente. É a forma que eu me trato. Quando acontece uma coisa, que forma eu reajo? Entende? Então, é um profundo estudo. E vou te dizer, não é um curso especificamente falando. Sim. São vários cursos na tua vida. Sim. É tu falar com pessoas que pensam diferentes do que tu. É tu perceber quem tu admira e por quê. Eu estava olhando esses tempos, uma pessoa me dizendo assim, ai, eu tenho inveja, tu viu como ela é chata? Aí eu falei, por que ela é chata? Nossa, ela só tira 10 na faculdade, que mulher chata, sabe? Aí eu fiquei pensando, por quê? Olha só, não fui eu que falei isso, porque eu não fiz faculdade, né? Tô falando de uma pessoa. Daí, parece um pouquinho, se eu sou chata, porque eu sinto inveja. Por que eu tenho que chamar outra de chata? Entende? Por que eu não admiro e descubro como pode ser? Então, através das minhas reações da minha vida, que eu tenho, que as pessoas têm, é que elas podem se conhecer melhor, muito melhor. Lorena, eu vou te pedir, então, para fazer as tuas considerações finais, né, no momento de encerramento desse programa. Ótimo. Eu penso que nós estamos começando em 2020 agora, né, daqui a alguns dias. Eu penso que as metas são extremamente importantes, porque eu sempre digo, o dinheiro me leva para Paris, né? Sim. Agora, muitas vezes a minha alma vai antes do que o meu corpo. Então, não só a meta tu tenha que fazer para as pessoas, para a tua empresa ou para ti mesmo, mas fazer o propósito. Qual é teu propósito para 2020? Qual é a pessoa que tu quer ser, que tu precisa te transformar para tu te sentir um ser humano melhor para a tua família, para o teu esposo, para a tua filha, para a própria comunidade, para a empresa no que eu trabalho, que as pessoas trabalham. Eu vejo líderes extremamente estressados. Líderes extremamente estressados geram pais estressados, mães estressados, filhos infelizes. Liderados. Às vezes as pessoas não, exatamente, às vezes as pessoas não notam que eu tenho uma meta para chegar, ok, legal. Mas de que forma eu estou fazendo isso? Será que eu já estou gerando satisfação, felicidade para as pessoas? Às vezes não. Então que 2020 possa ser um ano de mais luz, de muito mais amor. Amor na palavra, amor no olhar, autoamor também. E que a gente possa, sim, ter a mentalidade de investir nisso. Disso não ser de graça. Eu vejo muitas pessoas quando dizem assim, mas eu vou na igreja, mas tem... Não é uma questão de graça. Nós precisamos pagar porque é uma questão justa por isso. Eu paguei muito treinamento, eu paguei muita terapia para ser quem eu sou. E tem pessoas que pensam que isso, tipo assim, isso aí vai acontecendo na vida. Não. O tempo vai passando e o tempo não perdoa, não perdoa. Teus filhos crescem, as oportunidades passam porque tu não te transformou na pessoa que tu precisava ser. Bem profundo. Muito, né, Joana? Vereadora, as suas considerações finais. Eu acho que um pouco da pergunta que tu fez, a gente não pode virar uma chave, né? E num momento ser uma pessoa e em outro momento ser outra. Né? Agora a gente precisa separar. Por exemplo, eu saí daqui estressada, eu não fui estressada para uma outra reunião, não estressei as pessoas, né? Não posso chegar em casa porque eu tive um dia difícil e descontar isso na minha família, não. Eu tenho que chegar em casa e lembrar que minha família merece o meu amor, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, Patrícia, mas tu é brava? Não, eu não sou brava. Eu adoro dar risada, eu adoro as coisas simples da vida, eu gosto de voltar a ser moleque, de brincar. Domingo a gente fez guerra de mamona lá no Parque Floresta Imperial. Corri, depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu corri? Se eu tivesse caído, eu tinha tirado uma tampa do joelho, igual na infância, sabe? Ai, que coisa gostosa, sabe? Eu ia botar o mercúrio, não existe mais mercúrio, nem mertiolate, eu acho, né, Lorena? Não, acho que não. Mas eu ia colocar uma pomadinha lá que a pediatra da minha filha ensinou pra colocar lá quando ela se machucasse numa feridinha e tal, e a vida ia seguir, sabe? Então a gente tem que se permitir fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, não ter vergonha de admitir que a gente precisa melhorar todos os dias. Eu preciso melhorar todos os dias, em todos os sentidos da minha vida, e quero melhorar todos os dias para ser uma pessoa melhor para as pessoas também. Então, quando eu disse antes que eu precisei ficar um pouco calada por uma situação, poxa, foi difícil,
mas eu fui aprendendo que nem sempre a gente pode falar o que a gente gostaria naquele momento. Ninguém me parou de fiscalizar, eu continuei indo nas UPAs, eu continuei fiscalizando porque, Lorena, eu não fiz nada de errado. E mesmo que eu fosse talvez punida, porque infelizmente acontecem injustiças por algo que eu não tinha cometido, eu não ia deixar de fazer o que eu faço para as pessoas. Porque se eu tivesse que ser punida, mas salvar uma vida, eu ia ser punida salvando uma vida, sabe? Então eu faço realmente com muito amor. Eu gosto de saber que eu fiz a diferença na vida das pessoas. Às vezes, por uma palavra. Às vezes eu não consigo resolver o problema. Porque daí, bom, tem momentos que chegam que é o fim da vida. E que é aquele momento da pessoa com Deus, né? Então eu não tenho o que fazer. Agora eu tô falando dessa questão. Eu sempre tive na minha vida uma certeza. Sempre. Que o dia que cada um partir, Deus vai perguntar o que tu fizeste da tua vida. Então, eu tenho contas bancárias, vários bancos, 3 bancos especificamente. Agora, eu tenho uma conta bancária com Deus. Então, as pessoas acham, digamos assim, estão mais preocupadas com a conta bancária da terra do que com o céu. Tem que se preocupar com todas, né? Focar todas, especificamente falando. Porque não é assim, então eu vou ter um propósito, não vou fazer dinheiro. Não, pelo contrário. A forma que tu fizer dinheiro, tu vai fazer também o teu propósito de vida. Então, eu sempre, desde criança, olha só, eu tive essa questão, que quando tu entrar no céu, ou as pessoas vão te vaiar, ou elas vão te aplaudir. Então, dependendo do que tu planejar hoje. E não é fácil, gente, fechar a crítica, porque não é tu dizer assim, engolir, não, é ressignificar. Eu sempre penso na minha frente, tem um semideus na minha frente, eu preciso respeitar essa pessoa. Porque cada um de nós está numa evolução diferente. Cada um de nós. E não é fácil, né, fazer tudo isso. Não, mas se fosse fácil, não teria como crescer nessa vida de uma forma diferente. Então, assim, esse é o meu sentido, sabe? E sabe o que é? Tu falou da tua filha, né, Lorena? A minha filha, quando eu desligar o telefone, mamãe, como é que tá aquela pessoa? Tu conseguiu ajudar, sabe? Ou quando ela vê uma foto, às vezes dá uma resbalada. Nossa, essa pessoa tá tão machucada assim, mas tu foi lá ajudar, né? Então, ela também já tá crescendo com esse espírito de ajudar as pessoas que a gente precisa se doar. Se eu precisar sair no domingo e dizer, agora tu fica com o pai um pouco que a mãe precisa lá na UPA, ela sabe que eu não tô deixando ela em vão. Um legado. Sabe? Ela sabe que eu estou deixando ela porque alguém está precisando de mim, né? Então, ao mesmo tempo, Lorena, que as pessoas compreendem que quando eu preciso cuidar da minha família porque está doente, eu preciso cuidar da minha família. Porque a minha família compreende que quando a família deles está precisando, eu também corro. Então, a minha família é maravilhosa nesse sentido, sabe? Assim como todas as famílias compreendem que a minha também é o meu amor e eu preciso cuidar delas. Né? Sempre digo, eu profetizo que todo mundo possa sentir isso. Que todo mundo possa ser exemplo para os seus filhos. Que os seus filhos possam contar e dizer, eu tive pais fantásticos, incríveis, que trabalharam, que atendiam bem, que davam risada, que tratavam bem a outra pessoa. Esse é um dos meus propósitos, que no futuro as minhas filhas possam sentir orgulho da mãe que tem. Mas que a gente possa dar oportunidade para todos. Que elas possam olhar lá no livro da história e dizer, poxa vida, que orgulho que eu tenho da minha mãe, né? Então, uma coisa que temos que encerrar, né, Joane? Uma coisa que eu sempre digo, só para encerrar, Joane, a coisa mais importante que nós temos numa sociedade são as mentes das pessoas. São elas que matam, mas também são elas que fazem as outras viver. Então, enquanto a gente não trabalhar a mente das crianças, a mente das pessoas, nós vamos continuar na mesma situação. Só que é um movimento muito pequeno a cada vez mais, que eu percebo que as coisas estão mudando. Bom, eu vou ver a Margarida e a Rosa de outro jeito agora. Que bom. E a semente tchau, também. Né? Sim, preciso dizer um tchau, dizer para as pessoas que eu espero que 2020 então seja um ano de muito amor, de muita saúde, porque sem saúde, né? A gente não consegue nem amar. E amar até naquele sentido do amor entre duas pessoas, que também é tão importante, né? Do contato até físico. E que também seja de muita paz, assim, que a gente possa, em 2020, se encontrar cada vez melhor. Cada vez melhor. Lembrei dele. Bom, que bom. A gente teve, então, um momento alegre, leve, né? Acho que foi uma conversa bem importante que tivemos aqui hoje.